dinheiro barato, é aquele que tem a melhor condição para um determinado investimento que a empresa vai fazer. Bons parceiros agregam valor para o teu negócio. E é o que eu tenho certeza que todos nós que estamos sentados nessa mesa aqui buscamos. É a nossa preocupação. Agregar valor e perpetuar o negócio do nosso cliente e do nosso associado. Então, sim, existe muita oportunidade, só que eu acho que ainda existe um mercado muito imaturo com relação à inovação no Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DSF Cast. Pessoas, ideias e estratégias que impulsionam negócios. Hoje nós vamos conversar sobre se existe dinheiro barato para as empresas. O momento é complicado, a gente sabe, e muitos recursos estão sendo buscados e estão sendo avaliados em relação a custos, a investimentos e a oportunidades que estejam disponíveis no mercado. Eu sou Rony Giacomoni, sou sócio da DSF Advogados e estou aqui então com o meu colega, também sócio da DSF Advogados, Gabriel Dupont, responsável pela área de inovação do escritório. Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rony. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel, atuo na área de inovação, como o Rony comentou, atuo justamente nos projetos que as empresas acabam trabalhando de busca de investimentos, inovação, como é que eu posso garantir a segurança ao mesmo tempo que eu quero investir nesses projetos, e acho que vai ser um prazer aqui conversar com vocês. Maravilha. E os nossos convidados especiais de hoje são dois. Estamos aqui com a Sicredi Serrana e com a Fast Track Projetos. Na Sicredi Serrana, contamos com o prazer de ter o Daniel Kurman. O Daniel é gerente de ativos e passivos Sicredi Serrana, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, e especialista em investimentos da Ambima. Possui graduação em Ciências Contábeis, pós-graduação em Gestão Empresarial e é mestre em Filosofia. Tem experiência de 15 anos no mercado financeiro, com ênfase em ALM, investimentos, crédito e educação corporativa. Daniel, prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Ronei, obrigado, Gabriel. Já é um prazer estar contigo. É uma alegria para nós estarmos aqui participando desse bate-papo. Eu penso que vai ser muito produtivo, certamente vai ser uma boa conversa, dado o tema escolhido aí para esse bate-papo. E eu espero que a gente possa agregar, trazer para vocês um pouco de como a Sicredi Serrana se posiciona frente a esse tema. Então, muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. E o nosso outro convidado, então, é o Jean Grecelli Balutin. É engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica pela URGS, com trajetória profissional construída entre academia, indústria e inovação tecnológica. Foi professor universitário e gestor acadêmico por mais de uma década e atualmente atua como empresário do setor metal mecânico e consultor na estruturação de projetos de inovação e captação de recursos para empresas. Nos últimos 4 anos, participou da elaboração e condução de mais de 30 projetos aprovados em programas de fomento à inovação, especialmente junto ao FINEP, abrangendo diferentes setores industriais e tecnológicos. Jean, obrigado pela tua presença, bem-vindo, meu caro. Uma saudação a todos os colegas da mesa, ao pessoal que está nos acompanhando. Agradeço a oportunidade aqui de contribuir, de alguma forma, aqui a respeito do assunto de inovação, trazendo essa visão de mão na massa, porque afinal nossa empresa também trabalha com o desenvolvimento de processos e produtos, e também nesses projetos de inovação. Acho que vai ser bastante produtiva essa conversa e espero contribuir da melhor forma possível. Não tenho dúvida, pessoal, ainda mais se a gente conseguir responder a pergunta se existe dinheiro barato para as empresas. Olha, se a gente chegar ao final desse programa e a gente conseguir responder isso, pode ter certeza que a nossa audiência vai ficar muito feliz. Mas para isso, eu quero primeiro que vocês contextualizem, tanto o Daniel quanto o Jean, as atividades de vocês e de que maneira vocês conseguem contribuir para que o empresário, o investidor, o empreendedor, melhor dizendo, ele tenha acesso a recursos que possam fomentar o seu negócio e que sejam vantajosos. A gente sabe que existem programas do governo, em especial, com dinheiro acessível, mas muitas empresas desconhecem esses caminhos. E acredito que o papel de vocês é guiar esses empreendedores a esses recursos. Então eu peço, vamos começar com o Jean. Jean, por favor, explica como é que é o trabalho da Fast Track, como é que ela consegue proporcionar esse acesso aos clientes.
Bom, vamos lá. Se existe dinheiro barato ou não, essa talvez seja a grande pergunta que todo empresário deve estar fazendo todo dia que acorda de manhã ou nas suas madrugadas insônias aí pedindo, né, pensando o que vai fazer aí do futuro da empresa. Bom, como a gente trabalha, né? Eu acho que o principal ponto, a nossa principal contribuição é entender qual que é a demanda específica que a empresa tem para realizar seus investimentos. Porque qual que é o principal objetivo da empresa? Seja crescer, ter lucro, pagar suas atividades, né? Fazer as suas atividades da melhor forma possível. Embora estejamos num momento sensível, digamos assim, economicamente, há oportunidades. Isso sem sombra de dúvida. Então, a melhor forma, talvez a nossa melhor forma de trabalhar junto com as empresas é identificar o que ela precisa e tentar identificar quais são as opções disponíveis no mercado, porque, claro, vamos falar aqui um pouco sobre inovação mais para frente, né? Mas talvez algumas linhas não sejam especificamente para aquilo que o empresário acha que é inovação. A nossa principal atividade é ajudar a enquadrar as suas atividades e procurar a melhor linha possível para que ele possa fazer as suas atividades da melhor forma possível. Dinheiro barato é aquele que tem a melhor condição para um determinado investimento que a empresa vai fazer, certo? Como é que a gente quantifica isso? Pelas variáveis dos que os programas nos trazem, seja taxa de juros, seja carência, seja quais são principalmente as condições de contorno que são necessárias para que você possa atingir esse recurso, seja subsidiado, seja de subvenção, né, com características muito específicas, né? Então, a nossa principal atividade talvez seja ajudar o empresário a enquadrar e achar a melhor solução possível para os seus investimentos e ter esse retorno futuro. Perfeito. Daniel? Essa questão de dinheiro barato é importante, né? É interessante, acho que rende um bom bate-papo aqui. Acho que vale a gente começar falando sobre o custo do dinheiro, sobre as fontes, sobre de onde vem o dinheiro, né? O que é o dinheiro e algumas correlações que a gente pode fazer, né? Dinheiro barato é muito relativo porque vamos partir da taxa básica de juros da economia, taxa Selic, né? Hoje, nesse momento, nós estamos com uma taxa Selic aí de 14% ao ano, né? Então, 14%, aí a gente pode começar a se fazer essa pergunta, 14% ao ano é barato, é caro, é muito, é pouco, para uma empresa grande, para uma empresa pequena, né? Nós temos ciclos econômicos onde, em determinados momentos, a taxa de juro, ela pode ser mais elevada, como agora é um momento de taxa de juro mais elevado, mas em outros momentos do ciclo econômico a taxa de juro vai cair, vai voltar para um patamar, esperamos, de um dígito, 9%, 8%, 7% ao ano. Então vejam que, começando por aí, a gente já tem um conceito relativo de dinheiro barato, né? Dinheiro barato agora, com uma taxa de juros de 14%, é um pouco diferente do que seria dinheiro barato no momento em uma taxa de juros de 6, 7 ou 8% ao ano, ou nós podemos até resgatar a época da pandemia, onde chegamos a uma taxa de juros de 2% ao ano, né? Então, este é um fator que está sempre atrelado a essa questão de recurso barato. Obviamente que, neste momento de uma taxa de juros mais elevada, a taxa Selic, esse 14% que eu acabei de falar, é a taxa básica de juros da economia, ou seja, tudo se baliza por aí. Então, o recurso livre, aquele recurso que as instituições financeiras emprestam, ele vai partir daí. Dificilmente vai ter um recurso que o empresário vai poder tomar que custe menos do que isso, ou muito menos do que isso, quando se fala de recurso livre. E aí entram as questões dos recursos subsidiados ou repassados, né? Que aí vem, podemos citar aqui alguns exemplos, como recursos de BNDES, de BRDE, acho que a gente vai falar depois também da própria FINEP, né? Aí esses, sim, são recursos repassados subsidiados e que podem sim ter um custo diferente para o empresário. E hoje eles são acessíveis, eles estão cada vez mais disseminados, né? As instituições financeiras cada vez mais preparadas para repassar esses recursos, né? A Sicredi Serrana é um exemplo disso. A gente hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje no mercado financeiro brasileiro, no sistema financeiro, o sistema Sicredi,
é o quinto maior repassador de recursos de BNDES do país, tá? É o quinto maior repassador do país. A Sicredi Serrana, que está dentro do sistema Sicredi, é a maior repassadora de recursos de BNDES do sistema Sicredi. Então, para vocês terem uma ideia de quanto isso já está, quanto essa cultura já está disseminada. Tu tens esses números, Daniel? Por acaso? De cabeça? Números... de quanto foi repassado em reais? Eu tenho os números da Sicredi Serrana, tá? Nós temos hoje uma carteira de praticamente 600 milhões de recursos BNDES repassados, tá? E essa carteira no último ano e meio na Sicredi Serrana, ela cresceu 250%. Então, se nós olharmos os últimos 4 anos na Sicredi Serrana, eu acho que depois o Jean também pode falar alguma coisa nesse sentido. A gente cresceu absurdamente a carteira. Por quê? Porque eu acho que a Sicredi Serrana, assim como a empresa do Jean, como ele mencionaste aqui no início, a gente busca entender o contexto do nosso associado, né? Então, não é simplesmente taxa, o dinheiro mais barato. Vamos entender esse contexto, o que ele precisa, qual é o projeto que ele tem em mente, como ele quer aplicar, como ele está organizado. Então, a gente faz uma espécie de um diagnóstico mais profundo para que a gente consiga auxiliá-lo e prestar uma espécie de consultoria para ele, nesse sentido, para que a gente consiga enquadrar na melhor linha possível para aquela necessidade. Tá? Então, não é simplesmente juros e prazo, né? Não é simplesmente a menor taxa de juros, é entender com profundidade, com propriedade, o contexto daquela empresa, daquele associado, para que a gente possa juntos, com ele, e quando tem uma consultoria envolvida, seja ela de que esfera for, que a gente possa construir em conjunto sempre a melhor alternativa para perpetuar aquele negócio, para pensar na sustentabilidade daquele negócio. Eu acho que essa contextualização talvez seja a palavra-chave, né? Contextualização. Porque uma tomada de recurso, seja ela na condição que for, nós estamos falando aí de 5, 6, 3, 10 anos, dependendo do investimento, né? Então essa contextualização ela é extremamente importante. Porque a solução mais prática, é aquela, o recurso livre, né? Esse acho que é o termo correto. Ele é mais rápido, mas né? talvez não seja o mais adequado para a empresa para um determinado investimento. Essa contextualização, essa customização, digamos assim, da solução apresentada é o que talvez traga mais segurança para o empresário poder fazer seus investimentos, né? Digamos assim, então a gente poderia dizer que os recursos subsidiados, que teoricamente devem ser os recursos mais acessíveis, né? Eles são destinados mais a projetos seja de inovação, enfim, crescimento da empresa e tal. Não se prestam para suprir o dia a dia, para ser o fluxo de caixa do empreendedor, porque ele tem um tempo de execução disso tudo. Mais ou menos a gente pode fazer essa diferenciação? Depois podes complementar, né? Mas a questão do giro, pelo menos vendo a minha visão sobre isso, né? O giro é para despesa, para fazer ela rodar com o que já tem. Sendo simplório, né? Quando você contextualiza, enquadra, entende o investimento, aí você vai buscar recursos para o futuro, né? Então aí nós estamos falando de juros, carências, né? Para que aquele seu investimento comece a lhe dar retorno depois de um certo tempo, sem você comprometer as atividades correntes da empresa. Então por isso a contextualização é importante. Esses projetos de inovação, por exemplo, eles não devem ser lembrados apenas no momento de aperto financeiro. Sim. Né? Porque ele não é o principal objetivo dessas linhas, né? É que você faça mais no futuro, né? De acordo com o seu plano estratégico de inovação ou de investimentos, ou o que a empresa tem para os próximos anos. Tem que pensar mais como um legado, entendo eu, né? De forma estratégica esses recursos. Por isso que a customização, eu chamo de customização, né? Mas a contextualização é muito importante. Essa conversa com o empresário, com as empresas, né? Para entender onde é que elas querem estar ali nos 3, 4, 5 anos para frente, curto, médio prazo. Aí o dinheiro barato é muito relativo, porque curto, médio e longo prazo as coisas são diferentes. São diferentes, exato. Isso. O Jean fala em contextualização, né? Que a importância da contextualização, nós lá na Sicredi Serrana chamamos isso internamente, nós temos o nosso jargão lá, que é o interesse verdadeiro. Nós temos um interesse genuíno pelo
pelo problema, seja problema, ou pelo negócio, ou pela necessidade do nosso associado. Então, só muda o termo, mas a essência é a mesma, né, Jean? Então, a gente procura sempre fazer esse diagnóstico, e aí eu quero voltar para o teu questionamento lá do início, né, essa distinção entre giro e investimento, um recurso para uso imediato, para custeio da máquina, ou versus investimento, inovação, coisas de projetos de longo prazo. É importante o empresário ter bons parceiros, tá? Seja ele o consultor, seja a assessoria jurídica ou seja a instituição financeira. Por que eu falo sobre isso? Bons parceiros agregam valor para o teu negócio. E é o que eu tenho certeza que todos nós que estamos sentados nessa mesa aqui buscamos. É a nossa preocupação. Agregar valor e perpetuar o negócio do nosso cliente e do nosso associado. Então, quando a gente chama o nosso associado, quando a gente se aproxima, quando a gente se relaciona com ele com interesse verdadeiro, que desce essas camadas, faz esse diagnóstico, a gente entende se ele está efetivamente precisando de giro ou de investimento, e se a gente consegue, se é possível suprir a necessidade dele da melhor forma possível, com o recurso livre, o recurso próprio da instituição financeira, que é mais rápido, que é menos burocrático, que não tem necessidade de comprovações, de enquadramento. Então tem muitas necessidades, sempre haverá, né, que serão atendidas com o recurso da própria instituição. Mas também a gente faz o diagnóstico no sentido de entender que, bom, talvez para esses casos, a gente possa usar as linhas de recurso repassado subsidiados. E eu vou trazer um exemplo para nós irmos para a prática. Existe uma linha do BNDES chamada Finame Materiais. É uma linha que serve para custeio da atividade da empresa. Muito disseminada, nós temos crescido muito a carteira nos últimos 2 anos dessa linha, tá? E ela é uma linha de custeio, de curto prazo. Lógico, né? Requer aprovação, análise de crédito, enquadramento, documentação, mas ela é muito mais simples do que o empresário imagina muitas vezes. Então nós temos trabalhado muito principalmente nos últimos 2 anos, por conta da alta da taxa de juros, como uma alternativa atrativa e um dinheiro de certa forma barato também para o nosso associado, essa linha de Finame Materiais, que é uma linha mais voltada para custeio, para atividade do dia a dia. Quero comprar embalagem, quero comprar folhas para impressora, quero comprar caixas, enfim, custeio da atividade de maneira geral. Ao passo que existem outras linhas de investimento com prazos maiores, carências maiores, outro tipo de enquadramento. Então, dentro das próprias linhas subsidiadas, a gente pode fazer uma subsegmentação. Tem um detalhe importante também dentro dessas linhas subsidiadas. Às vezes, e aí depois eu posso trazer um exemplo sobre isso, às vezes a linha subsidiada tem uma taxa maior do que a linha com recurso livre da instituição financeira. Porém, o desembolso financeiro no final das contas, no fluxo de pagamento da operação de crédito, fica menor, ou pode ficar menor na operação subsidiada, porque muitas delas têm isenção de IOF. Então isso perfeito. acaba sendo um atrativo algumas vezes nas linhas. E essa isenção de IOF faz com que ela seja atrativa. Então mesmo tendo uma taxa real, uma taxa efetiva maior do que uma linha de crédito comercial de um banco, de uma cooperativa, pode ser que ela fique mais atrativa em algumas situações. Então é legal isso, a gente explorar essas possibilidades, porque a gente tem N fatores aqui que a gente pode descer algumas camadas nesse sentido. E Gabriel, no contato que tu mantém, que o escritório mantém, por exemplo, com os empresários, né? Como é que tu identifica o grau de maturidade, ou melhor, até de conhecimento do empreendedor dessas possibilidades que o Daniel e o Jean trazem? Porque a sensação muitas vezes é que o empresário ele está criando a oportunidade, mas ele não consegue identificar. Ele não consegue entender que aquela atividade dele, aquele movimento que ele está fazendo pode gerar para ele uma oportunidade de conseguir um recurso barato ou mais acessível, né? Barato é meio complicado dizer, né? Hoje em dia, mas enfim, mais acessível. Como é que tem sido esse dia a dia aí, Gabi? Perfeito. Não, assim, acho que ainda existe um grande mito, né, da inovação, né? Eu acho que o empresário ainda bate na tecla de, bom, para eu
trabalhar com inovação, eu tenho que fazer alguma coisa realmente muito revolucionário, né? Mudar, né? Fazer uma disrupção do mercado. E a gente vê que para as linhas, né, de financiamento ou de incentivo à inovação, não é necessário. A gente precisa o quê? De uma melhoria do produto, né? Uma economia na produção, qualquer fator ali que a gente economize, faça uma melhora, né? Ganhe uma competitividade, já é apto a isso. E hoje o nosso empresário ainda tem um pensamento de pensar, bom, inovação eu tenho que realmente criar alguma coisa extremamente revolucionária. Então esse é o primeiro passo, né? Qualquer melhoria que a gente faça na empresa, né, no meio de produção, de economia, né, de produto, de embalagem, de qualquer fator ali que a gente consiga ter uma melhoria no nosso dia a dia, já é, né, uma inovação que estaria apta, né, assim conseguir captar, seja por linhas de incentivo, ou seja por linhas de financiamento, captar recursos para inovação. O que é o grande ponto com relação a isso, né? Que hoje o empresário, talvez regional ou talvez brasileiro, ele pense na inovação muito ligado a comprar máquinas novas, né? Então, ou seja, estou inovando na minha empresa, comprei uma máquina nova numa feira que eu fui lá na Alemanha, então a minha empresa é inovadora. Acho que sim, faz parte, né, do dia a dia comprar máquinas novas, mas todo esse dia a dia do empresário acaba sendo esquecido. E é uma grande oportunidade hoje que os empresários, as empresas têm, né, de captar recursos, de ter linhas de financiamento mais atrativas, que acabam ou por desconhecimento, né, ou por talvez não ter esse contato, né, com empresas especializadas ou com cooperativas e bancos que tenham essas linhas, que acabam se perdendo no mercado. Então, sim, existe muita oportunidade, só que eu acho que ainda existe um mercado muito imaturo com relação à inovação no Brasil. Você sente isso também, pessoal? Bom, o que eu vou falar aqui é uma opinião, não é uma informação, porque informação precisa de dados. Eu não compilei os dados de todas as visitas feitas nesses últimos 4 ou 5 anos a respeito. Mas sigo a mesma linha aí que o Gabriel nos trouxe, tá? Talvez, eu tenho 2 frases que eu uso muito em todas as visitas que eu faço às empresas, né? A primeira, o equipamento, que em 95% talvez das visitas seja o ponto central, ele tem que ser o meio, ele não pode ser o fim para a inovação, né? Isso é importantíssimo. Você pode chegar com a coisa mais revolucionária do mundo, talvez, para querer enquadrá-la num projeto de inovação, o equipamento mais, né, feito com a última tecnologia, mas é um equipamento. O importante é o que você vai fazer com esse equipamento. Perfeito. Né? Isso talvez a primeira frase que eu chego para ser meio impactante assim, para quando é o equipamento, né? Vocês têm que lidar até com o orgulho da compra do equipamento, né, com o pessoal. E a outra é que tem o que você vai fazer com isso, né? E há o dinheiro que você vê, o investimento que você vê e o investimento que você não vê, né? E aí volta a primeira frase, né? Que ela tem que ser o meio e não o fim. O empresário, e é uma cultura nossa, a gente, aqui, não sendo bairrista, mas a nossa região, ela é bastante inovadora. Ela não sabe, mas ela é muito inovadora, tá? Ela é muito inovadora mesmo. Mas você compra um equipamento, né? E para fazer isso rodar? Os custos que você tem envolvido com treinamento, com levantamento de melhoria de processo, todo esse tempo despendido para que lá no final ela esteja em sua plena capacidade, isso é custo. Sim. Isso é custo. Instalações para que ela venha e seja devidamente instalada, isso é custo. A sua equipe própria, né, que tem que saber o que está acontecendo, ela tem que ser treinada, você tem que romper barreiras tecnológicas, né? Você tem que trazer algo novo. Qual é o desafio tecnológico que você está trazendo, que você está transpondo, né? O que você vai oferecer para o mercado? Então, assim, as empresas fazem atividades inovadoras, né? Desde treinamentos, desde compras de equipamentos, contratação de consultorias especializadas, né? Que muitas vezes isoladamente parece que não é inovação, mas quando elas se juntam, isso é um grande projeto de inovação. Claro, depois você pode categorizar ela de acordo com os parâmetros que os agentes, a FINEP, o BNDES, enfim, né, categorizam essas inovações, mas são inovações. Então a gente visita, olha, passa pelas empresas assim e vê cada coisa e o pessoal nem se dá conta que está fazendo inovação. Esse é o ponto já. Né? Esse eu acho que é o ponto. E essa é a nossa função. Por isso que eu falo da customização, da contextualização. Você fazer você precisa ir lá, em loco, você precisa entender o que está acontecendo. Né? E não é ciência de foguete que nós estamos falando aqui.
né? A gente está falando de inovação em diversos níveis, né? Puxando um pouco para inovação, em que acontece 24 horas por dia. Isso acontece. Sempre tem novidade. Fui lá na feira, comprei um equipamento, vi uma coisa nova, quero trazer para cá. O mercado não oferece a solução, eu vou conseguir oferecer essa solução ao mercado. Isso é inovação. A inovação tem que gerar nota fiscal depois. Exatamente. Senão é sonho. Senão não tem graça, né? Senão não tem graça, né? Então, entender qual é o nível de inovação, o que pode ser adicionado a esse grande projeto de inovação é a customização ou o interesse verdadeiro, né? Como foi trazido aqui, né? Então, a principal função que talvez a nossa empresa possa contribuir é esse enquadramento, é mostrar pro empresário, olha, você faz muita inovação. A gente é assim, geralmente é para comprar equipamento. Daí você começa a fazer algumas perguntinhas. Tá, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque quando você vê o projeto pronto na sua frente, aí você não precisou nem apertar muito assim de informação, você já consegue entender o que está acontecendo. Né? E aí isso faz com que as empresas, tá? Isso é muito comum, elas fazerem um projeto de inovação. Vou trazer o exemplo da FINEP aqui, né? E dá um tempo ela diz, não, agora eu tenho que ir pro próximo. E eu tenho que ir pro próximo. Né? Porque isso fica de legado para a empresa, ela consegue abrir novos mercados, ela consegue transpor barreiras, ela percebe que seus funcionários ficam mais preparados. O pessoal sempre acha que a compra de equipamento vai reduzir a quantidade de colaboradores, não reduz. Deixa eles mais capacitados. Perfeito. Né? Então, culturalmente sim, a gente percebe ainda, mas isso ao longo do tempo tá mudando, tá? A gente percebe pela quantidade de operações de inovação que estão sendo feitas nos últimos anos, né? Eu trouxe alguns dados aqui, né? Boa. Nós estamos falando nos últimos 5 anos, né? O descentralizado. Depois a gente talvez possa até discutir o que é para a FINEP o direto, o descentralizado, né? Quando para empresas e projetos maiores, empresas de porte menor e projetos menores, né? Mas vou trazer para a realidade geral aqui, depois a gente pode explorar um pouco mais, né? Nos últimos 5 anos foram 2.765 operações do descentralizado, que aí a Sicredi é uma das repassadoras, né? Nós estamos falando de empresas que são... Isso é número Brasil ou é... Brasil, tá? Eu fui um pouco bairrista aqui, tá? Trouxe os dados de Bento Gonçalves também nos últimos 5 anos, tá? Depois também podemos explorar um pouco mais. Mas assim, são operações que foram crescendo ao longo do tempo. A taxa de juros lá na pandemia era 2 e alguma coisa. Então, claro, dinheiro barato, não precisa dar explicação. Outras linhas. O pessoal começou a entender que a taxa de juros começou a subir. As empresas não podem ficar paradas, né? Historicamente, e literatura nos traz que as empresas, no mínimo, entre 13% e 5% da sua renda operacional bruta deve ser... Elas talvez não percebam, mas é utilizado para inovação. A empresa está lá, tem 4 colaboradores ao redor de uma máquina pensando como é que a gente vai fazer isso funcionar, Isso é inovação. Isso é inovação. O tempo. Hora, né? Hora máquina, hora pessoal, isso é inovação, né? Então, 2.765 operações, 10,5 bilhões nos últimos 5 anos para as empresas menores para fazer inovação, que passaram pelo crivo da FINEP. Então, assim, melhoria de processo, melhoria de produto, inovações com impacto regional, com impacto nacional, com impacto mundial. Nós, nesses últimos 5 anos, participamos de alguns projetos com impacto mundial. Então, assim, quando elas se dão conta da inovação, que elas fazem inovação, separadamente, para quando a nossa função é juntar os pontos, aí acabam gostando o da brincadeira. Céu é limite. Aí daí entramos numa outra discussão que é o mérito e o crédito, que são 2 coisas também diferentes que também podemos explorar um pouco depois. Bento Gonçalves, para vocês terem uma ideia, né, nos últimos 5 anos a gente saiu de 2 projetos menores, que eu chamo de menores, né, que são os descentralizados. Em 2021, 5,18 milhões, pelo menos isso é o que está registrado lá na FINEP no território Bento Gonçalves, tá? Aí podemos depois, em outros momentos, discutir região, enfim, né? Nós atingimos o ápice em 24 com 42 milhões de recurso em Bento Gonçalves para inovação via FINEP. Então, quer dizer, o pessoal percebeu que as coisas estão descentralizadas, tá? Então, assim,
esse trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Isso. Não só eu, mas outros agentes, né? De ficar mostrando o que pode e o que não pode, isso é extremamente importante. E, de novo, quando dá o estalo, o céu é o limite. A gente percebe isso também, né? Eu mencionei antes os dados do BNDES, não tenho aqui os dados da FINEP, da Sicredi Serrana, mas mencionei os dados do BNDES, que a gente hoje é o maior repassador. Voltando à pergunta que tu fizeste para o Gabriel no início, né? Sim, ainda há muito espaço para a gente disseminar e dar clareza para o empresário das possibilidades que existem. E aí este papel fundamental que o Jean acabou de dizer aqui, que ele tem enquanto consultoria de conversar diagnosticar, aprofundar, entender aquele contexto do empresário e dizer, olha, aqui tem inovação. Ele não tinha nem percebido que tinha inovação e logo, se tem inovação, é passível de enquadrar no FINEP, por exemplo. Nós também fizemos isso muito e a evolução da nossa carteira mostra isso. Então a gente treina as equipes, né? Deixa o nosso gerente de pessoa jurídica bem preparado para que ele também, nas visitas aos nossos associados, possa diagnosticar se tem algum tipo de inovação no processo daquele associado, no produto daquele associado, né? Enfim. Então, nós, fazendo o nosso dever de casa, capacitando muito bem os nossos colaboradores para que eles possam prestar um atendimento consultivo, eles também conseguem identificar, conseguem ajudar, conseguem dar essa clareza, disseminar mais essa cultura de que, olha, existe um leque aqui de linhas que talvez o empresário nem soubesse que existia e que poderia se enquadrar naquilo que ele está fazendo. Então tem um papel muito importante das instituições financeiras, que é o nosso caso, né, enquanto cooperativa, para fomentar a parte do descentralizado. Depois a gente pode acho que o Jean pode fazer isso com clareza, né, separar bem o que é o centralizado do descentralizado. Nós, por exemplo, Sicredi Serrana hoje é um repassador do FINEP, da FINEP, né? Então a gente repassa recursos da FINEP, BNDES, BRDE. Então isso seria o descentralizado, né? O centralizado, grosso modo, é quando faz direto com a FINEP, né? Acho que podemos então fazer esse esclarecimento, talvez seja mais adequado nesse momento, né? Falando especificamente de FINEP, né? A FINEP, dentro do fundo que ela é a gestora, digamos assim, né, o FNDTC, dentro desse fundo ela tem parte que vai ser alocado para subvenções econômicas, né, que são os editais, o que o pessoal chama de fundo perdido, mas não é fundo, são as subvenções, não é fundo perdido, né, mas são as subvenções. Você tem chamado de não reembolsável. Não reembolsável, é mais bonito. Isso o não reembolsável, né? E os reembolsáveis. Os reembolsáveis, eles são divididos a grosso modo, tá? Em duas categorias. O que a gente chama de direto, ou que a FINEP chama de direto, melhor dizendo, né? Que são empresas que têm renda operacional bruta, pelo menos as regras atuais hoje, enquanto estamos falando, né? Acima de 90 milhões, patrimônio líquido acima de 86 milhões, né? E projetos acima de 30 milhões. Tá? Então tem certos enquadramentos, taxas de juros específicas para essas. Tem uma série de outras depois condições, mas a grosso modo é isso, tá? Primeiro filtro, digamos assim. O primeiro filtro é a primeira coisa que é avaliada lá pela FINEP. E aí você faz direto com a FINEP. O projeto deve ser encaminhado direto com a FINEP. Não passa por nenhum agente credenciado descentralizado nas unidades federativas nos estados do país, né? E tem o descentralizado. Tá, que aí são através de agentes financeiros credenciados, aprovados pela FINEP, né? Tem todo um processo de credenciamento, enfim, né? E que são empresas com renda operacional bruta ou grupo, né, econômico abaixo de 300 milhões, com projetos até 30. Isso até 30. É relativamente novo essa mudança de 15 para 30, né? Então, aí entra o papel dos agentes repassadores, né? Então, essas são as duas primeiras, né? Os dois primeiros filtros para... E nesses dois, o centralizado e o descentralizado, o tomador do risco é sempre a instituição ou o repassador também fica com o risco, Daniel? De inadimplência, eventual inadimplência? O risco é da instituição repassadora. É da instituição. Sim, análise de crédito, o risco... o filtro do enquadramento das condições da linha. Então, por isso que eu falava antes da capacitação do nosso time, da nossa equipe, porque quando a gente vai
atender a um associado que a gente entende que é elegível, por exemplo, a FINEP, né? A gente faz meio que o trabalho que o Jean faz aqui, como é que tu estás enquanto projeto, enquanto enquadramento, enquanto certidões, enquanto organização da tua empresa, como um todo, a gente analisa todos os pilares para entender se de fato já é elegível. Por quê? Porque nós vamos, inclusive, responder, né, nesta modalidade, a instituição responde também pelo enquadramento, né? Então análise de crédito, eu tomo o risco daquele associado, eu preciso avaliar as garantias também e o enquadramento. Perfeito. Então, nesse sentido. Eu vou propor para que vocês três, a gente traga agora uma situação prática, né? Vamos desenhar todo o processo para que quem está nos ouvindo entenda como é que funciona, né? Desde a identificação da oportunidade, a estruturação do projeto, a apresentação para as instituições, o controle posterior, enfim, né? O processo como um todo. Vou pedir para que vocês três, mas antes, como diz o Jean, não é um dado, é um sentimento. E aí um sentimento de que, conhecendo como a gente conhece a nossa atividade empresarial aqui na nossa região, Jean, eu acho que esses 40 milhões é muito pouco. Pouquíssimo. É muito pouco. Porque a gente vai o dia a dia, está o dia a dia nas empresas. Olha, a realidade aqui mostra que o nosso empreendedor, ele é muito pujante. Ele tá sempre pensando em melhoria, está sempre pensando em crescimento, está sempre pensando no melhor. E aí tu traz 42 milhões, sinceramente, quando tu trouxe o número, para mim foi um impacto. Eu disse, só isso. Cabe mais, né? Eu acho que nós estamos falando do universo aqui, um potencial de, no mínimo, multiplicar isso por algumas vezes. Cabe, com certeza. Provavelmente 26 não fechou ainda, né? Então ainda temos mais alguns meses aí, então, de contratações, liberações. Provavelmente esse número seja batido esse ano, tá? Muito provavelmente. Mas, de novo, agora é uma tendência. É pouco. Seja no direto, tanto que direto praticamente em Bento Gonçalves não tivemos quase nada nos últimos 5 anos. E a gente tem empresas para porte para isso e tem inovação nessas empresas, tá? Isso com certeza. E, claro, a minha formação técnica me faz entrar nas empresas e olhar, meu Deus, olha o que está acontecendo aqui, né? A gente vê as coisas acontecendo. Então, é pouquíssimo. Tá? Se olhar para trás, então, tudo que já foi feito, que poderia ter sido... assim, a gente está falando de... Né, o descentralizado, historicamente, a região sul e sudeste usam praticamente 87%, 88% desse recurso. Tá? Historicamente sempre foi assim, região sul e sudeste, que são regiões historicamente também mais pujantes e inovadoras. Né? Essa proporção também entre o direto e o indireto, nós estamos falando de 85% para 15%. A quantidade de operações do descentralizados, que é a maior parte do tamanho das empresas, também responde pela maior quantidade de utilização desse recurso. Então, você olhando esses dados assim, isso eu fiz ontem, tá? Fui lá na FINEP, olhei pra gente trazer aqui para fazer essa discussão. Dá uma dor. Dá uma dor saber que esse recurso estava ou está disponível, né? Aí depende da contextualização, do interesse verdadeiro, da organização da empresa, né? Mas o crescimento poderia ter sido mais rápido, porque esse recurso ele serve para que você pense lá na frente. A inovação hoje, especialmente, é requisito mínimo para a sobrevivência das empresas. Não, e contribui, porque assim, hoje nós estamos falando em 2026, né? Então tem ainda aquele olhar de, mas como é que eu posso inovar no meu segmento-chave, na minha empresa, né? Só que qual é a empresa hoje que não está investindo em inteligência artificial, em cibersegurança, etc. E hoje tem linhas específicas de incentivo para inteligência artificial, para a cibersegurança. E eu não conheço hoje uma empresa que não esteja com algum pequeno projeto de inteligência artificial. Por que não botar isso dentro de um projeto e tentar aplicar, então, né? Já que já vai investir, por que não investir, né, num projeto maior, mostrando os benefícios, mostrando as economias ou os benefícios que a empresa vai conseguir com isso? Então, de novo, né, aquela miopia de, não, mas aqui na minha empresa não tem inovação. Olha, talvez tenha, talvez não está conseguindo enxergar como que eu consigo me beneficiar com relação a isso, né? Por isso que as ferramentas, seja equipamento, seja as demais atividades, elas têm que ser o meio para um fim. Qual que é o fim? O que eu vou trazer de novo para o mercado?
que eu vou balançar o mercado de certa forma, né? Trazer de novidade, né? Que barreira tecnológica eu vou estar transpondo com todas essas atividades que talvez isoladamente não se enxergue, que é inovação, mas quando elas se juntam, e principalmente quando coloca no papel o custo dessas atividades isoladas, é aí que o empresário vê que é o dinheiro que não se vê, né? E essa quebra de barreira tecnológica que tu coloca é levando em consideração si próprio. Né? É quando eu supero uma dificuldade que eu mesmo tenho no meu sistema produtivo, eu estou inovando em cima disso. Eu não preciso fazer como tu disse antes, uma ciência de foguete, né? De trazer uma coisa absolutamente inovadora no mundo. Não, é uma melhoria que eu faço dentro do meu próprio processo. Pode ser uma melhoria dentro do seu próprio processo. A gente só tem que tomar o cuidado, e isso é um olhar que... Por isso a conversa... Pessoal, a visita em loco é muito importante, porque via de regra, também sendo bem simplório aqui, não é financiamento de escala. Ah, perfeito. Né? Bom Embora possa ter o efeito colateral, digamos assim, da inovação, até possa eventualmente ser escala, porque você está melhorando o processo, você está sendo mais produtivo, mas os projetos de inovação, via de regra, especialmente a FINEP, eles não financiam a escala, mas eles financiam todo o plano estratégico, eu chamo de plano estratégico de inovação, né? Que é você identificar a demanda do mercado, ver o que precisa para conseguir, né? Trazer um serviço melhor, uma solução tecnológica melhor, um produto novo para o mercado, né? Prototipar, fazer lotes piloto, deixar tudo pronto para comercialização em escala depois. Aí tem outra conotação. Outro viés. E aí tem outras oportunidades de financiamento. Por isso que o dinheiro barato é relativo. Apenas comprar uma máquina para dobrar minha capacidade de produção, não, né? Não, ou uma máquina de corte a laser, trazendo para o metal mecânico, que é uma ferramenta que hoje já é mais difundida nas empresas. Né? Mas enfim, estamos falando de uma série de equipamentos. Eles precisam ser o meio para que você consiga desenvolver a sua atividade de inovação, porque muitas vezes o equipamento que você tem, que a empresa possa ter, ou os processos atuais, talvez não atinjam um nível de qualidade para o determinado mercado que eu estou começando a atender. Então essa é uma discussão, claro, ela seria aqui de horas, né? Então a gente, claro, tentando ser um pouco mais simplório, mas é isso, né? Você identificar essas diferentes atividades, quando você está fazendo inovação, elas têm custo, poderiam ser financiadas, e deixar o seu produto já pifado ali para comercialização. Esse é um fator, né? E voltando para aquela questão dos 40 milhões que te chamou a atenção, que é um valor que poderia ser mais e com certeza poderia, existe uma questão orçamentária aí, né? Que muitas vezes, porque a FINEP, o recurso vem deste fundo, que o Jean citou anteriormente, e por muitas vezes o projeto está homologado, cadastrado, aprovado, mas fica durante um período, uma janela de não repasse de recursos da FINEP, né? Então, isso pode fazer com que muitas vezes a gente perca o timing e também pode prejudicar, de certa forma, um crescimento mais acelerado, né? Para que não ocorra da maneira como o Jean gostaria, nós gostaríamos e até os próprios empresários gostaríamos do crescimento e do fomento desse tipo de linha também, né? Certo. Existem esses fatores também que são... São detalhes que têm que ser observados. São detalhes complicatórios. Por isso que essas linhas de inovação, elas não podem ser pensadas para giro. Porque ao tempo que eu chamo a gente controla a empresa entre elaborar o projeto, ter a ideia, elaborar o projeto, fazer toda a estruturação, fazer a entrega para o agente financeiro, esse é o tempo que nós controlamos. Que depende só da empresa. Porque depois... A partir daí você pode ser 30 dias, pode ser 180. Isso aí é o tempo que a gente não controla, né? Tem que ter a sincronia das coisas para que elas aconteçam, né? Mas isso não impede, obviamente, pelas regras atuais, que a empresa não possa ir, mesmo que entregou o projeto e fazendo num passo um pouquinho mais lento, porque no momento em que ele está em estoque, aprovado, e aí o recurso é repassado, aí as coisas começam a rodar. Então, assim, há o risco tecnológico e o risco de operação que faz parte do jogo, né? Esse exemplo que nós estamos usando é da FINEP, né? Quando a gente fala de BNDES, bom, aí BNDES normalmente tem recursos de BNDES empresarial,
tem recurso disponível quase que full time. Então aí muda um pouco a dinâmica. E aí, quando a gente fala de BNDES, existem linhas, como eu mencionei antes, né, mais voltadas para curto prazo, para giro, para necessidades um pouco mais imediatas, mas também há algumas linhas que aí não são diretamente voltadas à inovação, por exemplo, no BNDES. E quais são esses requisitos para acessar o BNDES, Daniel? Normalmente... A gente viu aqui que existem algumas questões, por exemplo, no FINEP, né? De faturamento, de valor do projeto. No BNDES, como é que é? Comprovações da utilização específica do recurso conforme a finalidade da linha, né? Então eu mencionei antes aqui o exemplo de Finame Materiais. Bom, Finame Materiais ele financia quase tudo da atividade produtiva de uma empresa. Alguns itens não vão se enquadrar. Então antes de aprovar o financiamento via Finame Materiais, a gente verifica se aquele material que está querendo ser, que o empresário está pleiteando para financiar via Finame Materiais está no rol de enquadramento. E fora isso, documentação normal, né? Certidões, análise de crédito, documentação contábil, enfim, o regramento da linha, né? Para entender se tudo isso acaba se enquadrando. Tá, perfeito. Vamos passar para essa questão prática? Vamos tentar construir um projeto levando em consideração o FINAMP. O FINAMP não. O FINEP. FINEP, desculpa. O FINEP. Qual é o início, o pontapé inicial que o empreendedor tem que se atentar, né? E depois até a obtenção do recurso e, enfim, a vida toda administrativa, burocrática que ele tem que enfrentar e depois ficar comprovando para poder usar esse benefício. Quem começa? Eu sugiro o Jean começar com uma elaboração de um projeto bem feito, né? Não, sem problemas. Eu acho que o Jean ele consegue ter a visão plena de uma ponta a outra, do início ao fim, ele consegue contextualizar bem. Vamos lá. Linhas gerais, e isso que eu estou trazendo seria a receita, talvez que se aplica a todos os casos e das mais diferentes áreas que a gente tenha trabalhado nesses últimos anos, né? Bom, primeiro, entramos na primeira fase, que é a contextualização. A gente conversa com a empresa, entende o que ela está querendo, né? Faz as devidas considerações e temos, vamos lá, a ideia do projeto, o que pode, o que não pode ser enquadrado. Vamos usar, de novo, usando como exemplo aqui a FINEP, né? Analisa o mérito. Vamos lá, que a gente na primeira parte analisar o mérito do projeto, né? Se ele se enquadra ou não se enquadra. Então essa é a primeira coisa que a gente faz, né? A segunda parte é identificar qual que é o parceiro possível para que dê o encaminhamento junto à FINEP desse projeto, tá? E aí o que isso implica, né? A FINEP hoje tem um formulário padrão para esses projetos FINEP, tá? Então ele tem umas informações mínimas básicas que devem estar contidas. Quanto mais claro ou clara é a inovação, mais fácil para fazer essas justificativas técnicas que você precisa passar para o agente descentralizado para que ele repasse para a FINEP. O agente descentralizado, no caso do descentralizado, né, aproveitando a tua presença aqui, ele é o intermediador. A empresa, né, junto com uma consultoria, tem a ideia, identifica, enquadra, faz cronograma de atividades, quadro de usos e fontes, todas as atividades inerentes a esse projeto de inovação, faz a justificativa técnica. Isso é muito importante, que a empresa forneça as informações, né? O projeto não é genérico, ele é customizado, ele é específico para aquela situação da empresa, né? Então, é elaborado esse projeto, repassado ao agente descentralizado, que internamente vai analisar o mérito, fazer a primeira peneira, né? Depois tu vai vai complementando ali, né? E também faz a análise do crédito. Esse é um ponto importante. Né? Porque um projeto pode ter mérito e não necessariamente ter crédito. Eles são duas coisas que andam
lado a lado, mas as duas coisas precisam acontecer, porque você pode ter um projeto muito inovador e não ter crédito, ou pode ter crédito e não ter um projeto inovador. Nós precisamos chegar ao melhor dos dois mundos, né? Muitas vezes a empresa quer fazer algo extremamente inovador, mas o recurso que ela poderia captar talvez não seja o possível. Então você tem que ficar... Esse é um ponto importante e interessante. É preciso que haja uma sinergia entre o consultor, no caso o Jean, e o repassador, a instituição financeira, no nosso caso, a Sicredi Serrana. Então, por quê? Como o Jean mencionou, nós precisamos. Lá existe uma ideia, um desejo, já houve um enquadramento, um contexto todo, mas ao mesmo tempo, aqui, enquanto instituição financeira, a gente precisa ter um crédito aprovado para dar celeridade, a gente precisa conversar com esse associado sobre garantias possíveis, porque normalmente acaba se encostando garantias nesse tipo de operação. A gente tem toda uma parte operacional que precisa ser feita para que a operação seja tempestiva, para que a gente não perca o time. Então é preciso que haja essa sinergia. Sinergia, importante. E aí eu dou um exemplo, tá? Se a gente tem uma empresa que tem uma boa ideia, enquanto o projeto está ótimo, está tudo certo, enquadrado, lá o Jean fez a parte dele e, como ele fala, o mérito ótimo, e nós estamos falando de 30 milhões. Ok, mas nós precisamos aprovar 30 milhões de crédito para essa empresa, e isso normalmente não é no mesmo dia que a gente faz, né? Existe todo um ritual, as alçadas de aprovação dentro da instituição. Então, é importante a gente ter essa conexão desde o início, desde o princípio, desde a concepção da ideia, para que a gente já deixe, por exemplo, esses 30 milhões aprovados, porque isso agiliza muito. Daqui a pouco, para que essa aprovação do crédito, por exemplo, não vire uma barreira, a gente perca time e perca uma janela de recursos, por exemplo. Então, esse é só um exemplo de como esse fluxo precisa acontecer, que seria o fluxo ideal para a gente tornar mais célere possível todo esse processo, mas é preciso que haja essa sinergia. Então, esse pré-enquadramento, a justificativa técnica, toda a elaboração e ajuste eventual de projeto, se necessário. Então, essa é a parte que a empresa, junto com a consultoria, acaba fazendo. Vai para o agente financeiro, né? Análise de crédito, toda a questão. E esse é aquele tempo, essas atividades estão contidas naquele tempo que eu comentei antes, que é o que a gente controla. Quanto mais rápido a informação chega, seja para o crédito, seja para o mérito, mais rápido, melhor elaborado, melhor justificado tecnicamente esse projeto fica. Porque tanto a empresa quanto o consultor, a gente não tem acesso ao analista FINEP do projeto, ele não estou do lado dele lá na hora que ele vai ler o projeto para saber se enquadra. Não, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser rápido, tem que ser dinâmico para fazer isso. E talvez a consultoria ela entre ali justamente para que o empresário ganhe tempo. Certo. A gente está atalhando, digamos assim, né? A gente sabe o caminho das pedras, justamente para que isso seja mais célere, né? Para que chegue mais redondinho para frente. Não adianta jogar as informações porque também não seria, pelo menos, a atividade do agente descentralizado ter que elaborar o projeto para o associado, né? Porque senão operacionalmente isso fica difícil, né? A orientação, ok, mas a elaboração é um pouco complicado, né? Operacionalmente, pensando como operação, né? Bom, vai para o agente financeiro e daí do agente financeiro, aí cada um tem o seu processo e daí... Isso. E aí entra aquilo que eu mencionei também anteriormente. Bom, o que a gente busca, né, enquanto Sicredi Serrana, na relação com o empresário, com o nosso associado? Proximidade. Um giro de carteira próximo e esse diagnóstico profundo, tá? Então, se a gente está perto, se a gente está conversando, nós descobriremos ou saberemos logo no início que ele tem uma intenção, que ele está elaborando um projeto e possivelmente ele compartilhará conosco isso logo de início também, né? Então, parte da gente fazer bem feito o nosso trabalho, estar próximo, gerar essa relação de confiança, primeiro, para que ele saiba que eu sou um repassador, e daqui a pouco ele descobre que é passível de FINEP a uma ideia que ele tem, mas ele não sabe que
sou a instituição financeira dele, sou um repassador de FINEP. Então é importante eu estar próximo dele para que ele já saiba que ao nascer esta necessidade, ele pode me acionar e a gente pode conduzir. E nós também, como o Jean falou, a gente orienta. A elaboração do projeto é algo um pouco mais tecnicamente complexo, né? Então mas a gente faz toda a orientação, a gente tem um mínimo de conhecimento sobre para poder apoiá-lo nesse sentido e também fazer a conexão com alguém que possa ajudá-lo nesse sentido. E tu entende que a gente fazendo muito bem o nosso trabalho, fazendo de maneira adequada, a gente agiliza esse processo. A gente não vira um cotovelo nessa história, a gente vira uma ferramenta, um catalisador, um potencializador deste processo. Então a gente tem um foco muito grande nesse sentido, né? A gente tem, a gente aplica, de certa forma, um modelo, né, de diagnóstico nos nossos associados. Então a gente tenta entender muito bem o produto que ele tem, né, o mercado onde ele atua, se esse mercado, por exemplo, se o produto dele tem um potencial inovador ou não tem, a gente faz esse tipo de investigação também. O mercado onde ele atua, se esse mercado está sofrendo ou está passando por algum tipo de crise ou não está, que também pode ser um fator que pode interferir, no fim das contas, no projeto. Questões de governança da empresa também, a gente está sempre muito atento a isso, como funciona, quem toma as decisões, como toma as decisões, como essa empresa está, de certa forma, o nível de organização dessa empresa, acho que o Jean deve sentir isso até, talvez mais do que nós, o nível de organização dessa empresa enquanto financeiro, contábil, certidões, licenças, a tempestividade e a acuracidade das informações que o financeiro, que o contábil, que as assessorias que ele tem prestam. Então, quanto mais redondo isso for, melhor, agiliza, facilita. Então a gente tenta abordar esses pontos com os associados para ajudá-los nesse sentido. Se a gente identifica eventualmente um gap num lugar ou outro, a gente tenta apoiá-los nesse sentido. Para quê? Para que quando haja a necessidade, a oportunidade, a gente consiga ser tempestivo, né? Que a gente seja um parceiro que agilize, facilite, fomente, preste um serviço de certa forma, mas que seja um parceiro de valor para o negócio dele, né? Acho que essa é a grande sacada. E o projeto saindo redondo desde o seu início, né? Elaboração de projeto, o cronograma, o quadro de usos e fontes, né? No que vai ser gasto, né? Enfim, o recurso, isso impacta diretamente depois nas comprovações, tá? E aí entra uma questão de organização, porque não acaba no momento em que você aprovou o projeto, certo? A empresa depois, seja o tempo que se passar ali depois, ela vai receber o recurso e ela tem que comprovar fiscalmente e operacionalmente que aquele recurso está sendo utilizado no que foi indicado no projeto original. O serviço não termina quando recebe o recurso? O serviço não termina. Aliás, acho que vem o mais complicado depois. Depende da organização da empresa. Se a empresa está organizada, se ela... A organização ali ela é fundamental. Não é ciência de foguete também. Não é uma comprovação difícil, né? Esses projetos de inovação, eles têm margem para você, uma certa flexibilidade, porque a FINEP, o BNDES, eles entendem que inovação tem um grau de risco envolvido. Então, se você diz que vai gastar um determinado valor em uma determinada atividade, isso variar um pouco, não é um problema desde que justificado. Então isso é importante. Dentro de uma certa normalidade. Dentro de uma certa normalidade. Claro. É óbvio que você não vai, né? Por isso a acuracidade das informações. Claro. É importante, não dá para jogar qualquer coisa lá e achar que vai dar certo e a vida que segue. Não, não é assim, né? Mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Se a empresa tiver um mínimo de organização, esse processo de comprovação não vai ser nem um pouco, vamos lá, penoso. E essa comprovação é feita ao órgão originário do recurso, o FINEP, ou ao órgão repassador? Se é descentralizado, vai ser o órgão repassador. Repassador, Sicredi que faz o nós controle. Temos, sim, e por isso nós temos a responsabilidade, né? Então veja a importância também do nosso diagnóstico bem feito, claro, da nossa proximidade, da gente entender todos esses blocos para que a gente consiga depois, porque é isso, né? A nossa preocupação nunca é liberar o crédito. Ok, não é tirar pedido, né? O associado, o empresário tem a necessidade de um recurso, a gente, ok, tá,
operacionalizamos o recurso na conta. Não. É toda a jornada. A gente quer estar com ele de forma, de maneira contínua, pensando na sustentabilidade da empresa. Então, a gente diagnostica antes, entende se aquilo que ele está pleiteando faz sentido para a realidade dele, seja uma realidade de governança, seja uma realidade financeira, seja uma realidade... Aí a gente pode trazer elementos de mercado, enfim. A gente usa a expertise, o trânsito que a gente tem em várias áreas de atuação, às vezes para ajudar e subsidiar, para que a gente possa fazer esse diagnóstico mais adequado e para que no momento, para que a gente libere no momento oportuno o recurso, para que ele utilize no momento oportuno esse recurso, não perca timing, que ele consiga implementar o que ele quer implementar e também para que ele consiga comprovar o que é necessário comprovar, para que isso lá no final das contas não vire um problema, né? Então, para que a gente consiga fazer com que essa jornada toda, do início ao fim, seja mais fluida possível e não seja dolorida, e não, a prestação de contas não seja um problema, que ele vai ter que parar, perder tempo, perder dinheiro, a gente chama de custos invisíveis aí, né? Para que ele não tenha isso, para que seja mais fluido possível. Então, sempre há essa preocupação. E eu acho que isso passa também por aquilo que falamos antes, né? Precisamos falar mais sobre estes temas, sobre estas linhas, sobre estas possibilidades para desmistificar algumas coisas. Pode parecer difícil, pode parecer burocrático, pode parecer demorado, se a empresa não estiver organizada, se ela não estiver bem assessorada, se cada um de nós não fizer bem o seu papel. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Né? E, Gabriel, nesse contexto todo, como que o jurídico consegue ajudar? Né? A gente brinca que às vezes o jurídico é o tranca-rua, né? Mas nesse caso concreto, como é que a gente consegue, assessorando o empreendedor, a obter mais celeridade no processo, melhor prestação de contas depois, que eu acredito que sejam muitas vezes um calcanhar de Aquiles do negócio, né? Enfim, Gabriel, o que o jurídico pode fazer? Então vamos lá. Sim, quando a gente pensa no projeto de inovação, muitas vezes ele começou muito tempo antes de começar a elaborar o projeto, ou seja, ele estava lá dentro de uma universidade, ou tinha um engenheiro dentro da indústria que já tinha um pensamento, e o jurídico ele deveria se chamar desde o início desses projetos, porque assim, a gente vê quando o projeto dá certo, e aí é um sucesso, todo mundo comemora, mas muitas vezes ele não dá certo muito por conta do jurídico ou da falta do jurídico. Então vamos lá. Como o Gia comentou, né, projetos de inovação tem um elemento que é risco, né? Então o projeto pode não dar certo, isso é normal para um projeto de inovação, né? Então muitas vezes vou trazer alguns exemplos de insucessos de projetos, né, que tentaram captar recursos ou que não tiveram sucesso por conta de, por exemplo, eu vou buscar um consultor ou vou buscar uma consultoria, né, uma empresa especializada para me ajudar num projeto e essa empresa te pede, por exemplo, exclusividade no projeto. Ele fala, opa, faz sentido, vou fazer o projeto com exclusividade com essa empresa. E essa empresa não consegue tirar o projeto do papel, né? Não consegue rodar, não consegue fazer essa inovação dar certo. Se tu deu exclusividade para a empresa, tu não pode simplesmente parar o projeto com a empresa e procurar uma empresa melhor. E com esse projeto de inovação, tu vai seguir com essa empresa até o final do caminho, né? Então, faltou ali talvez um olhar de um jurídico para dizer assim, te dou exclusividade por 6 meses. Por 6 meses nós vamos, talvez, explorar o melhor possível com essa empresa. E muitas vezes aqui no escritório chega para nós, mas naquele caso lá eu tenho um projeto super inovador e eu estou amarrado com essa empresa. Olha, tinha que ter, né, tido essa discussão, né, essa avaliação antes, né, de ter assinado o contrato. Outro ponto, algumas linhas de financiamento, linhas de inovação, elas requerem que tu esteja ligado a uma ICT. O que é uma ICT? Né? Uma instituição de ciência e tecnologia, que é muitas vezes uma universidade, né? uma associação de tecnologia, etc. Geralmente o conhecimento técnico, claro, tem os engenheiros da indústria, da empresa, mas muitas vezes vem dessas ICTs, dessas empresas, né, que têm o conhecimento. Como é que foi discutido a propriedade intelectual? Ou seja, vamos criar aqui uma tecnologia, uma patente revolucionária, vai revolucionar o mercado, mas se der certo, quem é o dono? Então isso aí, depois que estiver pronto, não adianta discutir, isso aí tem que ser no primeiro dia, quando a gente ainda não sabe se vai ter sucesso no projeto. Então, bom, vai ser 50% cada um, vamos ser cotitulares, ou não, estou te pagando por isso que eu quero ser 100% de propriedade, né? Quem é que vai pagar, quem é que vai manter
essas patentes eventualmente, né? Então, todos esses quesitos que a gente fala, vamos dizer assim, a parte formal, a parte, né, negocial, contratual, ela é antes de chegar no projeto. Porque quando chegar na parte de elaborar um projeto para, enfim, captar, né, o recurso e aí sim para a instituição financeira, a princípio todas essas negociações elas já deveriam ter sido feitas, né? Para depois não ter um atrito, né? Ter faltar alguma comunicação de coisas básicas, né? Que seja, por exemplo, exclusividade, quem vai ser o dono, quem é que vai pagar por isso, e principalmente depois que der certo ou não, como é que nós vamos explorar isso aí? Então tem muitas vezes que as próprias instituições de ensino, universidades e CTs, elas te fornecem algum conhecimento, mas tu como empresa, tu deveria colocar isso no mercado. Então muitas vezes tu consegue o recurso, consegue nessa inovação e tu tem esse conhecimento e por escolha da empresa, um projeto que talvez eu não quero botar no mercado hoje, nos próximos anos, e aí também tu, como empresa, tu acaba segurando o conhecimento da universidade, né? Porque tu não põe no mercado. Então, muitas vezes, tu, como negócio, tu acaba travando, né, a inovação de outras empresas ou consultorias ou até universidades que possam estar inovando. Acho que uma coisa importante também, né, Gabriel, que o jurídico pode fazer aquela avaliação da governança de forma prévia, né? Identificar se a empresa está realmente bem estruturada do ponto de vista de governança e trabalhar isso antes ou no mínimo de forma paralela, para que quando chegar na instituição financeira, a instituição financeira olhe e diga assim, ó, ok, tá tudo certinho, não é isso? Exatamente, e até quando tem as empresas de consultoria, né, que acabam, vamos dizer assim, fazendo os projetos, o jurídico justamente faz, vamos dizer assim, uma auditoria sobre a consultoria, né? De dizer assim, consultoria, tu vai fiscalizar, tu captou o recurso, né? Quem é que vai fazer a fiscalização, a comprovação dos gastos depois, né? Se isso não está combinado, muitas vezes a assessoria, ela, capta o recurso e pode ir embora, né? Então é um papel do jurídico trazer as obrigações desta consultoria para ela ficar ali no dia a dia até o final da comprovação, né? Que muitas vezes demora anos, né? Então, capta o recurso nos primeiros 6 meses, mas depois fica 2, 3 anos comprovando, né, mensalmente esses gastos, né? Então cabe ali o jurídico a botar tudo no papel para que seja, né, vamos dizer assim, muito harmonioso, né, desde a captação, comprovação até a finalização dessas obrigações que estão, né, nas costas do empresário. O combinado sai barato, né? Nesse caso, o combinado sim. sai barato. Até porque esses projetos de inovação, eles têm um cronograma, tem uma certa flexibilidade, mas eles devem ser seguidos, e aí qualquer tropeço, digamos assim, precisa estar documentado, precisa ter uma justificativa de por que ele vai atrasar, o que está acontecendo, justificativas técnicas e comprováveis, né? Então eu acho que o jurídico deve estar desde o começo. Uhum. Isso é fundamental. E pessoal, tanto o projeto, pode ser inclusive questões junto ao BNDES, quais são os principais entraves ou o que determina o não prosseguimento do projeto e o não acesso ao recurso financeiro? Quais são os principais problemas que vocês identificam que o empresário acaba enfrentando? Eu acho que o Jean deve ter mais situações, né? Depois eu falo. Questões de garantias também? Eu acho que eu ia falar garantias. No momento da aprovação, a própria aprovação do crédito pode ser, mas ela não é via BNDES, ela é via instituição financeira, né? Então, uma possível restrição de crédito, uma ausência ou impossibilidade de garantia por algum motivo, acho que talvez esse, sob a ótica de crédito, talvez sejam os principais. Porque BNDES há menos complexidade, né? Sob a ótica de enquadramento, nós poderíamos olhar alguma coisa, mas BNDES, como é normalmente bem menos complexo do que FINEP, a gente já observa um desenquadramento na arrancada, no início. Então, também desenquadramento é bastante comum, mas a gente já sinaliza isso no início. É menos complexo, o impacto é menor, normalmente em operações de BNDES, do que FINEP. FINEP a gente tem essa complexidade via de regra, maior. Vamos colocar em diversos níveis, né? O primeiro são as regras de cada uma das linhas. Ali a primeira, seja o não reembolsável ou reembolsável, ele tem regras, né? Então a primeira peneira, digamos assim, tem que ser essa, né? Que aí esse é o primeiro papel, é a visita em loco, entender o que está acontecendo de lá. Aqui não é possível, aqui é possível você entender as condições de contorno da linha e também as condições de contorno da empresa, tá? O segundo ponto que eu vejo, tá, e isso acontece com uma certa frequência, aí são as questões de garantias, tá? Isso é o mérito e o crédito caminhando um do lado do outro e
E assim, as garantias ou o crédito é uma coisa que faz parte do jogo, não tem como, tá? Por mais que às vezes possa causar algum... Faz parte do jogo, é assim que funciona, porque é uma atividade que vai se estender ali por 2, muito mais, 6, 7, 8, 10 anos, dependendo do projeto. Então, geralmente, tendo um enquadramento, o projeto estando bem escrito, né, bem elaborado, sendo bem claro no que está acontecendo e a aderência, mostrando a aderência para a linha que está sendo pleiteado, aí entramos na questão do crédito. Tá, que isso depende de uma série de outros fatores, né? Porque normalmente a FINEP, ela exige garantia, né? BNDES, dependendo da linha, não exige garantia. Então, é isso. As particularidades, o regramento, o enquadramento de cada linha é fundamental. E hoje o empreendedor ingressa com o projeto hoje. Qual é a expectativa dele de que custo ele vai receber esse projeto do FINEP? Por exemplo, que taxa de juros vai ser trabalhada? Tu consegue dizer hoje, Jean, qual é porque isso muda de ano para ano, ou não? Como é que funciona essa dinâmica do custo do recurso? A FINEP especificamente, tá? Ela teve algumas mudanças em 2022, que ela era associada a TJLP, mudou para TR mais um percentual, né? Até agora, inclusive, tá aí o descentralizado, dependendo do porte da empresa, pode ser TR mais 6,06, sendo mais arredondando um pouco, né? Ou TR mais 6,60, tá? Já o direto ao ano sem IOF, tá? O direto, estamos falando de TR mais 3,5, mais TR mais 4. Seria barato, né? Não seria. Não seria atrativo. Encerraremos o podcast por aqui. Então, a FINEP, estamos falando disso. Ela vamos lá, não tem uma periodicidade estipulada, mas a cada, sei lá, 2 anos, alguma coisa, ela faz essa revisão de juros. Até já faz um tempo que está nesse TR mais 6,06, eu acho que foi desde o começo de 25, se não estou enganado, que ela está com esses novos valores. Era TR mais 5 e alguma coisa, e ela vai ajustando, né? Porque a TR, ela também caminha ela tem, né, o seu comportamento ditado por uma série de outros índices, né? Basicamente pela Selic, né? Ela tem uma linha de corte ali, porque a TR ele é um indexador atrelado à poupança, né? Então, quando a gente tem aquela linha de corte ali, quando a Selic chega nos 8,5, que é quando muda a regra de remuneração da poupança, normalmente é a TR zero. Então, a regra básica é quando nós temos uma taxa Selic acima de 8,5, a gente começa a ter uma TR crescente. E quando ela vem dos 8,5 para baixo, normalmente é TR então, 0. 6,06, tu disseste? Dependendo do porte da mais empresa. Mais TR, nós estamos falando de valor nominal de... Estamos falando de... Eu acho que nos últimos 12 meses ela está próximo de... Média de 2. 2 e alguma coisinha. 2 e alguma coisa. É um bom... Então vamos lá, a gente está falando de uma taxa final de 8,60, 8,70 ao ano. É uma boa taxa. É uma boa taxa. Daniel, tu falaste dos recursos via BNDES, né? E são vários daí, né? Sim, aí o leque é mais maior. ou menos trabalha nesse patamar de juros ou podemos até encontrar coisa melhor? Não. Não. Quando nós estamos falando de linhas repassadas, subsidiadas, principalmente de BNDES empresarial, porque existem o ramo, a linha de BNDES agro, financiamento para o agronegócio, mas aí a gente está falando mais da pessoa física do agronegócio, e existe o BNDES empresarial. O BNDES empresarial dificilmente a gente encontra nesse patamar, porque como esse recurso vem de um fundo, certo. Então eles escolhem um indexador, que escolheram a TR. O recurso do BNDES normalmente ele não vem de um fundo assim, então ele vai estar muito mais próximo, muito mais atrelado a Selic. Tá? A gente vai ter, normalmente o parâmetro vai ser o custo do dinheiro, que é a Selic, CDI, mais um spread, mais um percentualzinho, tá? Perfeito. Nesse contexto. Mas aí que entra. Porque as pessoas podem pensar, tá, Daniel, mas isso não fica atrativo. Depende.
São várias linhas, algumas têm isenção do IOF, tanto do básico quanto do adicional, que quando você compara com outras linhas, essa isenção do IOF faz com que fique atrativo. E não só a isenção do IOF. Normalmente as linhas de BNDES têm bons prazos, 96 meses, 120 meses. Eventual carência. Carências de 12 meses, 24 meses, dependendo da linha. Então isso acaba sendo atrativos interessantes. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos indo para o final aqui. E acredito que a gente tenha abordado a maioria dos pontos, né? Mas de qualquer maneira, eu vou pedir para que cada um aí faça uma colocação final, um conselho, uma orientação, uma dica, enfim, né? Para quem está nos assistindo. E também deixe, se vocês trabalham com redes sociais, a empresa, a Sicredi, a Fast Track, ou vocês pessoalmente desenvolvem o trabalho de vocês em redes sociais também, deixa o endereço para as pessoas que queiram seguir, né, e conhecer um pouco mais dos produtos Sicredi e do trabalho da Fast Track. Pessoal, obrigado. Gabi, por favor, começa contigo. Obrigado, então, obrigado pelo convite, pessoal. Sim, para deixar uma mensagem, né, para finalizar o nosso podcast, eu acho que eu deixaria, assim, talvez botar a inovação um pouquinho mais no chão, assim, né, então para tirar um pouco daquele olhar, né, de, como a gente comentou aqui, né, bom, para trabalhar com inovação hoje, para ter um projeto que possa ser, né, de captar recursos, né, de ter linhas de incentivo, não precisa ser realmente criar um foguete que vai para a Lua, né? Então a inovação, a gente sabe que na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, tem muita inovação, ela está disponível, ela tem linhas de incentivo e o empresário está ali, vamos dizer assim, talvez tenha uma miopia que não consegue enxergar. Então acho que ter bons consultores, né, buscar melhorias no seu dia a dia, com certeza vai conseguir, né, tanto ter um ganho empresarial, mas também captar recursos, né, que é o final, né, é a resposta que a gente quer responder hoje, né. Tem dinheiro na mesa para inovação? Tem. Falta agora, talvez, o trabalho interno, né, do empresário conseguir enxergar onde é que está e não precisa, né, ser alguma coisa grandiosa, ou seja, qualquer melhoria no dia a dia estaria apto. Então agora falta o olhar interno. Bom, meu nome é Gabriel Dupont, já fui apresentado e deixo com vocês a despedida. Muito bem. Gente, eu quero, em nome da Sicredi Serrana, agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Foi muito agradável ter estado com vocês aqui. Acho que foi bastante produtiva a nossa conversa. Esperamos que ela renda bons frutos. Eu também entendo que falei isso antes, né? Escolher parceiros, escolher bons parceiros é fundamental. A gente, enquanto Sicredi Serrana, deseja muito ser um bom parceiro, um parceiro próximo, um parceiro que está conectado com as demandas e com as necessidades dos nossos associados o tempo todo, durante toda a jornada. A gente olha longo, a gente quer parceria de longo prazo, a gente quer estar junto. E para isso a gente a gente pratica o interesse verdadeiro, que é aquele diagnóstico profundo de entender toda a jornada da empresa, né? Não só da empresa, das pessoas que compõem a empresa, do contexto da empresa, da família, da governança, enfim, a gente quer entender, a gente quer estar próximo, a gente está próximo para que quando houver a necessidade, né? E até mesmo a gente ajudar a despertar esta necessidade que muitas vezes o empreendedor não identifica, que ele possa nos acionar, que ele possa nos utilizar, que ele saiba que a gente é um repassador de todas essas linhas. Então, todos essas, seja BNDES, BRDE, FINEP, a Sicredi Serrana tem disponibilidade desses recursos e é parceira nesse sentido, então é importante deixar isso presente, né? Afinal de contas, a gente está onde a gente está inserido, nos 23 municípios aqui do Rio Grande do Sul, nos 5 municípios lá do Espírito Santo. O que a gente deseja e o que a gente pratica todo dia é o desenvolvimento pleno, genuíno e contínuo dessas regiões onde a gente está inserido. Então a gente foca em parcerias de longo prazo, em prosperidade, e eu acho que isso tem tudo a ver com inovação, né? Afinal de contas, prosperidade, sustentabilidade, perpetuidade das instituições e da nossa sociedade como um todo, acho que talvez nunca passaram tanto por inovação como agora, e a gente é parceiro para apoiar nesse sentido com as linhas de crédito e os demais produtos todos que a Sicredi Serrana, @Sicredi Serrana, tem à disposição. Muito obrigado pelo convite. Agradeço esse bate-papo bastante agradável a respeito de um assunto que me interessa muito. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Faço minhas palavras, né, que já foram ditas aqui na saudação. A inovação é fundamental.
né? A gente vive num mundo cada vez mais rápido, a informação é muito rápida, inovação é o que vai garantir, em diferentes níveis, né, de inovação, é o que vai garantir a sustentabilidade das empresas, e para que elas sejam sustentáveis, possam ter esse relacionamento a longo prazo, né? E eu acho que é isso. Continuamos à disposição, né? A minha empresa, a Fast Track, fica à disposição para desenvolver esse trabalho junto com as empresas, né? Desde o seu início até o final, com agentes parceiros, né? Pensando sempre nos próximos 5, 10, 15, 20, 100 anos, que elas estejam todas aí perpetuadas na nossa economia. Assim seja. Assim seja. Bom, Jean, Daniel, Gabriel, obrigado pela presença de vocês. Realmente foi um bate-papo assim, muito agradável. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas coisas para o nosso público e espero que isso proporcione uma atenção maior por parte do nosso empreendedor e ele realmente fique atento a essas oportunidades, porque a gente sabe que não está muito simples, né, o dia a dia de quem está à frente das empresas, e deixar passar uma oportunidade de ter um recurso que vai alavancar, que vai melhorar o empreendimento, o empreendedor tem que ficar muito atento a isso. Perfeito. Pessoal, obrigado novamente. Agradeço também a audiência de todos vocês. Convido que sigam o DSF Cast nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Curte, compartilha, vai ajudar o algoritmo a impulsionar o conteúdo do nosso programa. Isso vai fazer com que tenha mais relevância nas redes. Muito obrigado e até a próxima.